A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Como lidar com a parcialidade na decisão judicial, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Já apertou Agradecemos e gravando? saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha da criança para conduzir a abertura oficial deste evento. Anunciamos o Dr. Fábio Silveira de Souza, membro colaborador consultivo da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da Comissão dos Acadêmicos e Acadêmicas de Direito da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito boa noite a todas e todos. É uma alegria receber todos os amigos aí, praticamente do país inteiro, para mais um evento da nossa CAAD, a nossa comissão dos acadêmicos e acadêmicas de direito da OABSP. É uma alegria receber todos vocês e também uma alegria receber os nossos expositores de hoje, que vão abordar um tema tão interessante, que vamos falar como lidar com a parcialidade na decisão judicial. Nós sempre buscamos profissionais extremamente competentes e capacitados para poder abordar sobre os mais diversos temas e aprender com esses professores que são fantásticos. Aproveito e também agradeço à presidente, a doutora Adriana Cecílio, que nos proporciona esse ambiente, que nos lidera nessa caminhada na nossa CAAD, sempre com muito empenho, com muita dedicação. E também ao nosso presidente, ao doutor Caio Augusto dos Santos, que nos fornece todas essas possibilidades. E assim, antes de passar a palavra para a Natália, eu quero fazer minha autodescrição em nome das pessoas, né, que têm deficiência ou uma visão um pouquinho menor. E a Natália me lembrou disso, tá? Que eu sempre esqueço, infelizmente, mas eu sou uma pessoa negra, atrás de mim tem uma parede branca, uma pequena estante de livro, eu estou estou de terno, uma gravata rosa, camisa branca e o meu terno ele é azul marinho escuro. Então, eu passo a palavra para a Natália, a nossa acadêmica, que está representando todos os acadêmicos. É um prazer tê-la conosco na mesa, e ela vai passar o currículo dos nossos expositores. Natália, está com a palavra. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos, né? Ao Fábio, aos nossos palestrantes e aos nossos amigos que nos acompanham, né? Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição, então. Eu sou a mediadora de hoje do evento, sou parda, tenho cabelo médio, liso, loiro. Atrás de mim eu tenho uma parede de fundo branco com detalhe cinza e tenho uma pequena estante de livros também, estou com a blusa vermelha. Hoje aqui a gente vai dar início, então, né, com a doutora Jaqueline, né, a doutora Jaqueline Rindac. Ela é advogada e pesquisadora, é doutoranda e mestre, né, em Direito pelas universidades Unimar e Unicuritiba, respectivamente, é especialista em Direito Penal pela FEMPAR, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Damásio, vice-presidente da Comissão Ensino e Pesquisa e Carreira Jurídica da subseção de São José dos Pinhais, né, Curitiba, né, eu acho, ali pertinho de Curitiba, seção do Paraná da OAB. Bem-vinda, doutora Jaqueline. Passo a palavra à senhora, uma boa palestra. Boa noite, muito obrigada. Antes de mais nada, então vou me autodescrever para os presentes. Eu sou branca, o cabelo está preso, uma camisa rosa, atrás de mim dá para ver armários, dá para ver alguns livros, dá para ver uma cortina clara. Então, eu quero agradecer a todos pelo convite, especialmente ao Fábio, que fez essa intermediação,
Quero agradecer à comissão do Acadêmica de Direito da OAB São Paulo pelo convite. Me senti muito honrada e sou agradecida por essa oportunidade. Vim falar desse tema, para mim, é um tanto quanto muito feliz, muito contente, porque foi o tema que eu trabalhei na minha monografia na graduação, que posteriormente surgiu os artigos, os quais foram publicados. Então, foi um tema que eu abracei por basicamente um ano, que trabalhei, que estudei, que fiz muitas leituras, e é um tema de constante estudo. Anteriormente, na graduação, eu não tinha tanta perspectiva da situação, não estava atuando como advogada. E hoje em dia, eu já vejo as dificuldades do advogado, né? As dificuldades que você encontra no processo. Então, antes de mais nada, quando você pensa a questão da parcialidade, você deve lembrar que tem a questão do devido processo legal, que está no novo Código de Processo Civil, e é o que todos os advogados buscam, né? Então, o juiz, ele só deve ser parcial no momento da sua decisão ou sentença. Antes disso, durante o processo, você espera que ele não seja parcial. Evidentemente que há momentos que você percebe alguma possível atitude, ou mesmo o que eu defendia na graduação, ele está inerente a algumas situações, pois ele tem os seus conhecimentos prévios, ele já atuou em outros casos, há algumas varas específicas que atuam só com alguma determinada situação, por exemplo, aqui no Paraná até no Paraná, tem no Mato Grosso, que é específico, por exemplo, de direito bancário. Ou, por exemplo, algumas localidades você verifica juízes que atuam muito mais, por exemplo, com direito rural, direito agropecuário. Já se você for verificar uma situação mais para as capitais, possivelmente não vai ter a mesma situação, o juiz não vai ter tanto afinco, entender tanto a matéria. Mas você espera que o juiz ele seja imparcial, no sentido que ele possa dar a todos a mesma condução no processo, o mesmo respeito processual. Então, ele só deve ser parcial, evidentemente, quando ele vai proferir a sua decisão ou a sua sentença. Então, durante o processo, você espera que ele não seja, que ele permita, então, a oportunidade de ambas as partes, autor e réu, ou dependendo da palavra, requerente e requerido, dependendo, mas que ambos tenham essa possibilidade de mostrar o seu direito ou a ausência do direito do que está pedindo. E, principalmente, essa questão durante o processo, também a questão de que é o princípio colaborativo, o processo deve ser colaborativo. Então, mesmo que às vezes você entenda que não está sendo tão corretamente a situação, a possibilidade de manifestar isso em alguns momentos processuais. E até mesmo o juiz, ele inverter, por exemplo, o ônus da prova, quando há alguns requisitos, quando você prova essa necessidade. Então, eu também diria que também está na mão do próprio advogado provar essa questão do direito ou a ausência da outra parte. Então, você possui as ferramentas, você possui a condição, como advogado, né, para alguns, ou daqui a algum tempo, você tem a ferramenta de perguntar para o seu cliente a situação e você tem o conhecimento das leis. Então, você tem essa possibilidade de atuar para que seja, de fato, um processo imparcial no seu andamento, ou se você vê essa parcialidade, você consiga buscar corrigir. Então, na sentença, especificamente, você quer que o juiz seja parcial, que ele analise as provas e ele dê uma sentença, logo, sendo parcial. Mas essa parcialidade, essa sentença, ela deve estar esculpida no artigo 489 do CPC, quando o juiz ele vai fundamentar uma fundamentação analítica, dizendo de por que ele chegou naquela sentença, quais situações ele analisou, quais ele entende que foi verificado naquela situação, quais a pessoa que estava pedindo alguma situação não tinha. Então, o juiz, ele obrigatoriamente, ele precisa fundamentar a sua decisão. Ele não pode simplesmente dar e não explicar o porquê daquilo. Logo, então, um desses mecanismos de controle, você pode-se dizer que é essa própria questão da fundamentação. A segunda, caso o juiz pendesse para um lado, fosse
analisassem corretamente as situações quando der a sua sentença, você tem, então, o duplo grau de jurisdição, ou seja, você tem um recurso para aquela situação. Você pode recorrer daquela situação se você verificar que, de fato, o juiz ele analisou sendo parcial, por mais que as provas não diziam aquilo. Então, esse duplo grau, ele é um mecanismo de controle também que está disponível. E além disso, lembrando que, por exemplo, em situações que envolvem questões coletivas ou de interesse público coletivo, como ações constitucionais, questões de improbidade, todas essas têm a exigência legal do duplo grau de jurisdição, ou seja, independente de como o juiz decidiu, vai ser obrigatório uma análise daquela situação novamente, por um colegiado, não mais uma decisão única de um juiz. Mas já você um pouco antes, lembrando do processo, de pequenas situações nós temos, né, o agravo de instrumento e o recurso interno que é possível, porque se você vê, né, que o juiz, por meio de um despacho, ele foi incorreto, você tem essa possibilidade. Além disso, o que até vi brincadeiras, memes sobre a situação, eu ainda destaco que a possibilidade da reconsideração, que muitos advogados estão apresentando, ele não chega a ser um recurso, mas é um pedido de uma nova análise. Eu, inclusive, sobre essa situação, eu verifiquei, eu mesma, atuando no processo, no caso, eu estava pedindo para sair do processo pela conduta do meu cliente, e apresentei para o juiz a situação das provas, né, que havia comunicado. Mas eu já apresentei essa comunicação por meio do WhatsApp. Fiz toda a jurisprudência justificando, enfim, a dificuldade de contato, mas o aceite via WhatsApp, e o juiz, no primeiro momento, não aceitou. Entendeu que eu deveria continuar naquele processo. Então, por meio de uma reconsideração, ou seja, então ele não entra com aquela regra clara, né, que poderia ser por meio de um agravo de instrumento, nem se fosse, por exemplo, em segundo grau, o famoso agravinho, né, o recurso interno. Então, eu apresentei uma reconsideração, apresentando novamente os motivos que justificavam aquela situação, e daí, como no caso tinha outros processos que eu também tive a situação positiva para deixar o processo, eu apresentei aquelas situações como outros casos, e desse modo o juiz decidiu a meu favor para deixar a condução processual. Mas, então eu destaco como essas possíveis atuações para a parcialidade do juiz. Você quer sim que o juiz seja parcial, mas você quer na sentença. Mas ela seja fundamentada, ela não pode simplesmente pender para um lado contra as provas que já estão no processo. E durante o processo, quando você verificar alguma situação desfavorável, alguma coisa que não era justa, você pode usar normalmente o agravo de instrumento ou o agravinho, ou mesmo agora, então, a reconsideração, às vezes uma simples manifestação, dependendo da situação, é possível você apresentar, você não precisa de um recurso específico. Agradeço a todos por terem me ouvido e me coloco à disposição depois do colega da sua fala. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Jaqueline. Bom, para quem vai fazer prova, fica aí a dica de algumas revisões, né? Olha aí, que beleza, viu? Doutora Natália, se você puder passar o currículo do doutor Rodrigo e passar a palavra para ele também, por favor. Obrigada, doutora Jaqueline. Obrigada, Fábio, mais uma vez. Bom, agora a gente vai receber o doutor Rodrigo Dantas, que é advogado, administrador judicial e mediador, especialista, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, sócio da SHED Roma Associados, psicanalista com mestrado em psicanálise pela UK John Kennedy. Doutor Rodrigo, bem-vindo e boa palestra para o senhor. Bom, boa tarde a todos. Vou colocar aqui o despertador dos 20 minutos, né, porque o tempo é o elemento mais democrático e atinge a todos, né? Inicio pela minha autodescrição. Então, eu sou branco, atrás de mim tem uma parede branca, eu estou de terno azul marinho e de camisa roxa.
Inicialmente, eu queria agradecer o convite da comissão acadêmica e do acadêmico e da acadêmica, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Acho que de um tema que a mim é muito peculiar, um tema que sempre me motivou e me instigou muito, e agradeço a comissão, principalmente no nome do Dr. Fábio, que é uma pessoa muito quista por mim, né? Há muitos anos já estamos juntos, né, Dr. Fábio, trabalhando, militando no direito, e a ele que me foi feito o convite. Então, agradeço e parabenizo pelo trabalho que é feito junto à comissão. Parabenizo a colega, a doutora Jaqueline, também pelo levantamento, pela explanação, de pontos muito interessantes sobre esse elemento instituto, valor, princípio, garantia, que é denominado de imparcialidade, ou, como aqui é até o tema, a nomenclatura, né, da discussão, né, a decisão parcial. Né? É importante que, talvez em tempos mais recentes, tenha se voltado aos campos, às mesas de discussão dos operadores do direito, o tema da imparcialidade. Né? E, nesse sentido, dentro de uma lógica estrutural do ordenamento jurídico, cito aqui a saudosa professorada Pellegrina Grinover, que talvez melhor tenha colocado, falou que a imparcialidade talvez seja um dos valores mais importantes do exercício jurisdicional. Porque não basta um sistema, um ordenamento jurídico que seja célere, que seja efetivo, até mesmo porque a efetividade vai depender, vai passar pelo viés da imparcialidade. Né? Ter um juiz capaz, né? Um julgador, melhor dizendo, porque nós temos também a arbitragem, né? Temos o jurado e temos também o juiz de fato que se aplica à imparcialidade. A imparcialidade, ela está no cerne, na base, né? Ela é basilar para se ter um sistema dentro de uma ordem democrática. A grande questão é que talvez o direito, como um sistema jurídico, ele por si só não sustenta uma análise da imparcialidade, porque a imparcialidade, salvo o melhor juízo, passa pelo viés do humano, passa pela viés das pessoas. Né? E entender o humano, existem várias ciências já que se dedicam há muito tempo, então o direito começa há algum tempo a beber dessas fontes, no chamado diálogo das fontes, em que busca entender melhor aquilo que já é pesquisado, aquilo que já é procurado acerca deste ser denominado humano, a fim de que talvez não a parte técnica da norma, mas a parte substancial da norma, do instituto de imparcialidade, possa ser preenchida. Então, há algum tempo, o direito ele busca estudos das principais ciências psíquicas, a fim de entender melhor o que poderia ser definido a título da imparcialidade. Nós temos recentes trabalhos que se basearam principalmente nas ciências comportamentais, né? A gente pode citar aqui o Behavioral Law Economics, né? Que é uma busca do direito, não só baseado na economia, mas baseado na parte comportamental, na parte cognitiva comportamental, então da psicologia, a fim de que, entendendo melhor o humano, entendendo melhor a postura, a natureza, como a pessoa age, é melhor entender como o direito pode regulá-la, pode regular todas as pessoas. Né? Então, é uma obra cerne que acho que todos deveriam ler, que é uma obra de psicologia, que ganha o Prêmio Nobel de Economia, que é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É uma obra que muitos estudos jurídicos foram desenvolvidos a partir dela. Então, nesse livro, este psicólogo, que teve até apoio de um outro que acabou falecendo, é uma pesquisa de mais de 30 anos, feito com juízes, com operadores da bolsa, como se dá a formulação de juízos, né? Como a gente formula o nosso juízo? Quero ou não quero? Gosto ou não gosto? Aceito ou não aceito? Defiro ou indefiro? Kahneman nomeia dois sistemas de formulação de juízo, de pensamento, se eu pudesse ser mais informal. Né? Ele nomeia um sistema 1, que é um sistema mais automático, de processos decisórios mais simples,
que tomamos ao longo do dia a dia, e é mais fácil e gasta-se menos energia mental. E o S2, que contraposto ao S1 são as questões mais complexas. São formulações de juízos que deveriam ter mais pontos de parada obrigatório, de uma maior análise, de uma maior comparação, dedução, indução, etc. Esse ele chamou de S2. Então, ele contrapõe nessa obra, Rápido e Devagar, o S1 ao S2. São sistemas diferentes de formulação de juízo. Com base nessa obra, eu posso citar um juiz de Rio Preto, Dr. Eduardo José da Costa, que ele elaborou sua tese de doutorado, que virou livro, que chama Levando a Imparcialidade a Sério. Ele, com base na obra de Cunningham, ele analisa a imparcialidade. Ele chega também a conclusões parecidas de que haveria esses dois sistemas até para as decisões. Sistemas de uma decisão que é mais fácil, que é mais automático, e decisões que são mais complexas. A partir desses estudos, e traçando aí uma linha paralela, dentro aí da minha tese de doutorado, que também foi objeto de livro, o meu objeto de pesquisa foi a psicanálise. A partir da psicanálise, eu tentei dar algum contorno, uma proposta de contorno ao que seria parcial, ao que seria imparcial. E muito parecido com essa finalização de Cunningham, e principalmente do Eduardo José da Costa, eu nomeio dois estados de todo e qualquer sujeito, deste sujeito nomeado humano. E nele está o juiz, e nele está o julgador. Então, o juiz, togado, o árbitro, o jurado, o juiz de fato. Quais seriam esses estados? Um estado natural, que é chamado de estado natural de parcialidade. O que eu defendo? Todos nós, inclusive os julgadores, somos parciais. Pela nossa estrutura psíquica, nós temos sempre tendências. E quando nos é colocado alguma questão conflituosa, por exemplo, para ser decidida, o nosso primeiro juízo formulado, que é um juízo automático, parecido com isso que Cunningham nomeia, que o Eduardo José da Costa também traz, em evidência, seriam juízos parciais. Ou seja, um primeiro juízo formulado a todo e qualquer sujeito denominado humano seria parcial. Em contraponto ao estado natural de parcialidade, que somos todos, haveria um estado mínimo de imparcialidade. E aqui sim residiria a imparcialidade. Estado mínimo por quê? Porque reuniria as mínimas condições para que fosse proferida uma decisão imparcial. Uma decisão por um sujeito não suspeito, por um sujeito com uma equidistância das partes. Ou como o brocado latino mais antigo sobre imparcialidade, nemo iudex in causa sua. Ninguém pode ser juiz de sua própria causa. Só que, pensando isso dentro do aspecto da estrutura psíquica humana. A proposta, a premissa número 1 é: todos nós formulamos um primeiro juízo a partir de uma parcialidade. E aí, obviamente, a ideia, se houvesse um evento, a gente passar o dia inteiro falando de teoria freudiana, eu ia adorar, mas sendo versão muito pocket, né? Por que isso ocorre? Por uma instância que Freud chama de superego, ou supereu, que seria mais correta a tradução. Isso vem antes de Freud, né? Isso vem de Adam Smith, que antes de escrever A Riqueza das Nações, talvez tenha sido o livro que ele mais ganhou dinheiro, né? Por isso que ele partiu para essa parte econômica, mas ele escreve a Teoria dos Sentimentos Morais, que é uma obra brilhante, e o Adam Smith é o pai das ciências psíquicas, não é Freud. Né? Adam Smith é o grande pai da psicologia, da psicanálise, de todas as ciências psíquicas. E nesse livro, Teoria dos Sentimentos Morais, Adam Smith coloca a seguinte frase que vai justificar essa questão do superego. Nós julgamos como fomos julgados. É a partir do julgamento do outro sobre nós que nós julgamos as pessoas. Pegando isso pela constituição do sujeito, nessa instância do superego, superegóica, quem é o superego? O superego é o nosso juiz censor, é a nossa moral, é aquele que nos pune quando fazemos algo errado ou quando até pensamos em algo que é errado. Dependente das duas situações, nós sentimos culpa. Quem nos pune é o superego. O superego é quase como
se eu fosse mais grosseiro na colocação, eu poderia colocar que é a lei psíquica. Então, nós temos a lei dos homens, as normativas, né, o ordenamento jurídico, mas temos uma instância psíquica, porque nós também formulamos juízos, formulamos julgamentos. E quem formula qual é o mecanismo interno que faz esse julgamento é o superego. E o que está dentro deste superego? Aí sim, a gente pode partir para essa frase de Adam Smith. A gente julga conforme foi julgado. A gente é olhado de uma certa forma, é avaliado, é analisado por pais, no nosso núcleo mais primeiro, depois pela sociedade. Isso constitui o nosso superego. Tecnicamente dizendo, eu poderia falar que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Mas o que é isso? Isso, na verdade, traduzindo, nada mais é do que o conteúdo do superego é tudo aquilo com que nós fomos avaliados e julgados. É o principal elemento que consiste. Então, nós temos mentalmente esse juiz censor, esse juiz moral, que nos propõe uma forma de mundo esperado. A gente está parado assistindo um jornal com a família, vem uma notícia polêmica, temos uma opinião, ou inclinamos para um ou para outro. Por quê? Porque nós temos já uma expectativa de mundo. E a expectativa nossa de mundo parte do superego. O juiz também, ele é um ser humano também. O juiz, o julgador, né, pensando no julgador. E ele também tem uma expectativa de mundo. E às vezes ele interpreta a lei, e aquela lei é diferente da expectativa de mundo que ele tem. E aí, pegando muito do que a doutora Jaqueline traz, né? O juiz ele pode ser parcial ou pode ser imparcial. Tudo vai depender de como ele lida quando a norma jurídica for diferente da sua norma psíquica. Quando a regra que o mundo, que o ordenamento o coloca, é diferente da regra que ele entendeu como expectativa de mundo, como aquele foi formado. Por isso que o que é mais comum dito nessas obras, o juiz tem as suas convicções morais, religiosas, políticas, tudo isso é o superego, a expectativa de mundo. Existem regras que ele acha que devem ser cumpridas. Mas aí vem uma lei que é contrária. Pensa em qualquer tipo de lei, né? A união homoafetiva, que ficou em muito tempo em voga, e antes de ter a lei, felizmente o STF acabou regulamentando, né? Se você pegar, por exemplo, um juiz mais conservador, que ele fosse discordante, ele não gostaria de aplicar esta norma. Só que, veja, uma norma do mundo que é contrária a uma norma interna, uma norma psíquica. O que isso gera? Ou o juiz relativiza essa norma, o julgamento do STF não vincula, não é vinculante, né? Vem a lei não é vinculante. E pelas teses jurídicas, pela capacidade de retórica, de conhecimento, ele pode formular um voto. A gente até brinca na sala de aula, né? Há lá alguns certos ministros do STF, né? Mas aqui a gente não vai falar, obviamente, né? Mas um voto que é defensável. Mas por que ele não consegue aplicar aquilo? Porque aquilo é diferente da expectativa de mundo dele. Aquilo é diverso do superego dele. E uma questão que já é constatada, quando estamos diante de uma violação do superego, nós sentimos culpa. Há uma culpa que não é só inconsciente, mas aí sim é da ordem do consciente. Sentimos culpa, né? Existe Ana Matias, que é uma psicóloga e perita judicial, ela tem um trabalho de mestrado na USP, em que ela entrevistou vários juízes, né? E várias vezes em que juízes aplicavam normas que eram contrárias àquilo que eles esperavam, até questões criminais, eles sentiam uma culpa desestruturante, por mais que a culpa, na teoria freudiana, seja estruturante. Porque quando há um conflito entre o ego e o superego, o eu e o superior não é atendido, gera culpa. Então, até uma das frases que eu pus no meu trabalho é que o juiz que dorme com a consciência tranquila, nem sempre ele é imparcial, porque ele pode ter atendido o seu próprio inconsciente e não atendido a norma do ordenamento jurídico. Mas tudo bem, tudo isso é lindo. Na tese, Freud, tem todos os seus descendentes, então há uma pesquisa aí em vários outros psicanalistas, como Lacan, Bill, Melanie Klein. Mas e na prática, né? O direito processual civil é uma ciência prática, né? Qual é a beleza a mais disso? Qual é o plus a mais, se eu pudesse ser
fazer aqui um pleonasmo, né? É pensar na verificação da prática disso. Como eu constato, então, essa imparcialidade? E a doutora Jaqueline, eu acho que ela foi cirúrgica, né? Pelo dever de fundamentação do magistrado. Né? O 489, parágrafo 1º, ele praticamente obriga, não é uma obrigação, é um dever, se fosse tecnicamente abordar, né? É um dever do julgador fundamentar as suas motivações. Ao passo em que é pela análise do discurso deste julgador que poderá ou não ser constatada eventual parcialidade ou ausência de uma imparcialidade. Exemplos práticos disso, né? Muitos deles estão ligados a um pré-julgamento. Casos, se vocês buscarem casos de suspeição, né, de julgadores que foram declarados como suspeitos, né? Temos os casos em que ficou manifesto um pré-julgamento. Por exemplo, magistrados que davam entrevistas antecipando um julgamento de um caso que ainda estava em instrução probatória. Então, tem vários casos nesse sentido. Casos, por exemplo, em audiência de conciliação, ministradas pelo magistrado. A gente sabe que não é a melhor opção, a gente tem a boa figura do conciliador e também no caso de mediação do mediador, mas em audiências ministradas pelo magistrado, o magistrado fala, olha, se você não aceitar a proposta, você vai perder a demanda. Veja, o processo ainda nem teve a formulação da fase postulatória finalizada, né? A contestação virá depois ainda. Nem teve contraditório, como é que o magistrado, como é que o julgador consegue antever este final? Não pode. Se ele se manifesta pelo discurso, nesta forma, e justifica, nesse montante, dessa forma, desta maneira, há constatação consciente de que ele está nesse estado natural de parcialidade e que dificilmente ele saia, dificilmente ele venha alcançar este estado mínimo de imparcialidade. Todos somos parciais, ok, mas no momento das decisões, no momento das formulações do juízo, é necessário esse exercício. O magistrado deixa de ser aquele sujeito humano tradicional e passa a ser um sujeito contrário às suas próprias convicções, com uma geração de culpa, às vezes imensurável. Há levantamento do CNJ nesse sentido, mas muita pesquisa americana de que a principal enfermidade que acomete os julgadores são as psíquicas, e a grande maioria destes reclamam de sentimento de culpa. Talvez porque sejam bons magistrados. Muito provável porque julgam conforme a lei, e não conforme a sua convicção pessoal. Senão não ia ser necessária a lei. Por que a gente tem um congresso tão longo, né, tão grande, e que sempre se tem notícia... Ele deve fazer leis. As leis são ruins, então vamos julgar conforme a cabeça daquele que passou no concurso. Não pode. Ou até pode, mas não se tem aí um Estado democrático de direito. Tem que ser outra coisa. A gente pode desenhar, pode até ser optante, mas democracia, Estado democrático basilar, cujo valor, como a saudosa Ada colocou, né, que a imparcialidade é um valor, não teríamos. Dentro desta lógica, então, como atuar nos casos de decisões parciais é pela análise do discurso das decisões. Muitas vezes a decisão vai estar muito bem construída porque aquele magistrado até era parcial, ele até não conseguiu sair daquele estado natural de parcialidade, mas a gente não consegue provar, infelizmente. Então, o efeito prático nunca será pleno. Às vezes escapa uma entrevista antecipada, às vezes escapa uma fala dessa numa audiência de conciliação, às vezes em decisões interlocutórias, né, o famigerado grupo tal que já é devedor, contumaz. Veja, olha como o magistrado está construindo uma decisão interlocutória de análise de alguma prova, de alguma liminar, de alguma tutela provisória pretendida, né? Já começa adjetivando, aqui, ó, democracia, o tempo finalizado, adjetivando uma das partes de uma forma pejorativa. Qual a capacidade deste magistrado, não de direito, deve ser top,
mas a capacidade dele sair de um estado natural de parcialidade e adentrar a um estado mínimo de parcialidade. Então, essa capacidade é pequena. E veja, é quase um exercício contrário à nossa naturalidade, que é de ser parcial. Nessa ótica, ser advogado é essencial, quer dizer, é maravilhoso, porque nós temos aí a prerrogativa da parcialidade. Então, nesse ponto, é um ofício mais complexo, psiquicamente, a figura do julgador. E não falando só do magistrado. Digo de um julgador, então, o árbitro, né? A arbitragem em si. Veja, a arbitragem é um ponto até diferenciado, porque você tem o dever de revelação, que o magistrado, o juiz togado, não tem. Então, por exemplo, o doutor Fábio vai ser nomeado como árbitro. Eu entro numa causa e nomeio o doutor Fábio. O doutor Fábio tem que falar, olha, eu trabalhei X tempos com o doutor Rodrigo. Se ele não fala isso, ele não revela isso, lá na frente, se descobrirem, vai falar, poxa, mas por que ele não disse? Por que ele omitiu? Ah, ele estava de boa fé, ele não disse, escapou. Veja, aqui existiria até a figura de um julgador de boa fé, mas suspeito para o caso. Porque se ele tivesse revelado, e uma das partes tivesse ficado desconfortável, eu falava, não sinto mais confiança na figura deste julgador, eu quero nomear outro, ou quero que seja nomeado outro. Mas então a questão desse estado natural de parcialidade, estado mínimo de imparcialidade, também se aplica ao árbitro. E não que é mais fácil, mas existe mais material para que seja analisado nos casos da arbitragem. Porque qualquer omissão ou incoerência nesse dever de revelação pode ser atribuída a uma incapacidade de sair desse estado natural de parcialidade. Feitas essas considerações, e já agradecendo, eu devolvo a palavra e fico aberto para eventuais questionamentos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu sabia, né, que ia ser sensacional. Esses dois são dois personagens excelentes, né? E para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa questão, doutora Jaqueline, se quiser informar outros artigos e quiser me encaminhar para eu poder passar para o pessoal, eu me baseei muito no artigo que a doutora Jaqueline escreveu, que foi o princípio da parcialidade positiva do julgador e seu papel na cidadania. Eu achei excelente. E o doutor Rodrigo escreveu, se eu não me engano, é a mais recente obra, né? Que é A Imparcialidade no Divã. E esse livro também me fez abrir muito a mente, assim, sabe? Porque é importante a gente ter essa visão, que eu gosto muito do título da nossa comissão, acadêmica e acadêmica de direito, porque todos nós somos acadêmicos, eternamente acadêmicos. E mais uma aula que abriu mais ainda o meu pensamento, a minha linha de pensamento, mas eu não vou me alongar aqui. Por favor, Natália, tem algumas considerações sua, do pessoal do chat? Por gentileza, pode passar para os nossos expositores. Sim. Gente, tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius Costa, né? Ele faz uma observação do Congresso Nacional, né, ter aprovado o pacote anticrime, e dentre outras mudanças, talvez a mais controvertida tenha sido o juiz de garantias. E aí ele traz uma pergunta: da imparcialidade seria melhor efetivada com a adoção desse juiz de instrução? Doutora Jaqueline, se a doutora quiser iniciar. Então, obrigada, doutor. Eu fiquei pensando, eu vi a pergunta e fiquei refletindo. Me parece que seria como se tivesse dois juízes, salvo engano. Um só para instrução processual e o outro que iria decidir. Não vejo exatamente como a mais correta, até porque durante o processo, eu vou falar mais do processo civil, porque é o qual atualmente estou mais atuando, ok? No processo civil, o magistrado, quando ele ainda não está ciente, ele ainda não tem uma certa decisão, ele pode pedir outras provas. Então, tem essa permissão legal. E daí, imaginando, se fosse algo supostamente parecido, trazendo para o processo penal, para o processo civil, eu vejo como essa possibilidade desse cerceamento até de uma possível modificação processual, modificação na própria sentença, no sentido que as provas, se só houvesse algumas provas
e somente com aquelas seja proferida uma sentença, nem sempre vai ser a mais correta, porque no meio do percurso você pode ter uma nova prova, né, e daí você vai apresentar, vamos analisar, enfim, se é cabível ou não, mas imaginando isso, e até aproveitando a fala do Dr. Rodrigo, quando ele falou da questão da mediação, eu lembrei da questão dos juizados especiais, um pouco antes, que eu, como advogada, já fui em algumas audiências de instrução no juizado especial, e quem foi conduzir o ato me disse, quando eu estava celebrando o acordo, que já havia a ata que ele iria apresentar como uma possível sentença, que depois iria ser analisada e o juiz iria homologar ou não. Então, vendo uma suposta situação de um juiz vai juntar todas as provas, mas não é ele que vai decidir, e supostamente, supondo que talvez o juiz 2 ele não possa pedir novas provas, eu não sei exatamente a questão penal se ela permite ou não, vou fazer essa ressalva, mas supostamente, se não fosse possível, eu vejo um possível cerceamento. Ele iria, evidentemente, ele vai estar pendente as provas que estão no processo, mas nem sempre as provas que você apresenta no início do processo, da investigação, são a realidade que depois vai refletir no processo. Então, para mim, ela não seria a correta medida para a instrução processual, para a sentença. Eu só, para trazer uma complementação, na verdade, até concordando com a doutora Jaqueline, né? A figura do juiz de garantias, e que visa essa cisão, né, de um juiz da instrução probatória e um juiz da sentença, a expectativa é que este juiz da instrução, muito provável, teria sido contaminado até pela obtenção das provas, eventualmente, em alguns casos. Então, o melhor seria que um novo viesse para julgar sem esta contaminação. Essa é a finalidade, essa é a que estaria por trás, que justificaria, né, o juiz de garantias. Bom, a partir dessa lógica, a gente poderia pensar até nas hipóteses objetivas e subjetivas de parcialidade, né? Nós temos no 144 e 145 do CPC. No 144 nós temos as hipóteses objetivas, que são de impedimento do julgador. Então, por exemplo, o pai não pode conceder habeas corpus para o filho. Às vezes acontece, mas o pai não poderia. O que é isto? É uma hipótese objetiva. Não importa se este julgador estaria totalmente descontaminado da situação posta em jogo. Dificilmente ali um pai para um filho, você imaginar um afastamento saudável para um julgamento. Mas qual que é a ideia do legislador? Haverá casos que será tão presumível esta contaminação de emoções, né, dessa estrutura psíquica, em que, se for configurado, não precisa demonstrar se a parte está ou não suspeita, se o julgador está ou não suspeito. Ele deixa de atuar. Então, ele passa a ser impedido. Tanto que agora o novo CPC trouxe novas hipóteses, até, por exemplo, de uma amizade entre o advogado e o juiz, né, que até antes não tinha, ou de uma proximidade. Eu acho que essa situação do juiz de garantias também é uma situação de objetividade. Ela não resolve, e aí eu concordo com a doutora Jaqueline, ela não resolve. Ter dois magistrados não necessariamente vai garantir que este segundo consiga atingir esse estado mínimo de imparcialidade. Obviamente que pode ser que, por ter participado da coleta das provas, por exemplo, imagine um magistrado que coletou a prova e se depara com a prova ilícita. Na prova ilícita existe a confissão do acusado: eu matei. E o magistrado escuta aquilo. A prova é ilícita, ele vai declará-la como ilícita. Como é que este magistrado que ouviu esta prova, posteriormente declarado como ilícita, vai julgar aquele caso? Como seria possível a capacidade de distanciamento desta prova, que já não existe mais? É como se ela fosse inexistente. Ele conseguiria absolver este acusado? É difícil. Por isso que pensar o juiz de garantia tenta, dentro dessa lógica de objetização, né, de tornar objetiva as hipóteses,
conseguir que haja um distanciamento saudável do jogador como pessoa para com o caso. Mas, assim, ratificando a esse ponto trazido pelo Dr. não é suficiente. Pode ser que o novo jogador que vem para dar a sentença esteja mais, ou seja, mais suspeito, até não propositadamente, mas pela sua própria estrutura psíquica, do que aquele outro jogador que coletou as provas. Não dá para a gente ter esta segurança. Mas é um ponto positivo para essa hipótese de eventual contaminação psíquica na coleta das provas. Nossa, eu vou aproveitar a deixa e vou fazer um questionamento, talvez seja até um pouco provocante, mas vamos lá. Você falou uma coisa, doutor Rodrigo, bem interessante agora, e eu fiquei pensando no seguinte, esse segundo juiz, no caso, quando ele pega esses elementos, ele não pode estar influenciado também? Como, por exemplo, vamos pegar um crime que foi cometido e teve um clamor popular muito grande. Quando ele for julgar, ele já não vai ter essa influência. Outro caso, aproveitando, foi uma notícia que eu vi, se não me engano, foi nos Estados Unidos, não lembro bem, que quando um réu, né, que cometeu um homicídio, não, foi aqui no Brasil, perdão, ele foi com a roupa do presídio, né? E a Defensoria Pública pediu para que ele colocasse uma roupa normal para que não tenha aí qualquer tipo de julgamento antes, né? Nesse caso, o juiz concedeu, em outros casos, o juiz negou. Nesse caso, não deveria todos os réus, no caso, se apresentar no tribunal do júri, por exemplo, com roupa, né, normal, com terno ou o que seja, para não ter essa questão do pré-julgamento? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Minha atuação no direito penal chegou até os possíveis crimes contra a ordem tributária de alguns casos específicos, né? Não passei disso. Felizmente, nunca tive um júri, eu acho fascinante. Mas, assim, o clamor popular, sim, é elemento de suspensão, se eu não me engano, posso estar enganado, até de eventual nulidade, pode ser, né? Eu acho que isso influencia demais, né? Trago o caso básico do julgamento criminal do O.J. Simpson, né? Onde que havia uma situação de um derby, né? Antes de começar aqui a gravação, estava o Fábio e eu conversando de futebol, né? Mas havia quase uma divisão de pessoas a favor e contra, sem uma atenção às provas dos autos, necessariamente. Existe até uma série existem várias, mas uma série muito interessante sobre o caso, né, que mostra que o julgamento ele foi muito mais sobre a situação racial, né, e se a gente retornar à época, foi logo depois que houve a agressão pelos aqueles policiais brancos, né, daquele caminhoneiro negro, né, então foi, acho que menos de um ano e meio depois, houve a prisão do O.J. Simpson. Então, o clamor popular da questão racial que envolvia, houve transmissão ao vivo do veredito, não só para os Estados Unidos. Então, assim, a questão do clamor, sim, a questão do vestimenta, com certeza, né? Porque no momento em que você já vê a pessoa com uniforme de presidiário, é quase como se houvesse a antecipação dos efeitos da tutela ali materializado, né? Ele é visto como condenado, né? Aos olhos do júri, aos olhos dos seus pares, né? Que o julgamento do júri é o julgamento dos pares, né? Então, muito provável, mas o clamor popular ele pode atrapalhar, sim, isso é causa até de mudança de competência, pelo menos ainda era, e isso tem que ser tomado com certa parcimônia, sim. Complementando a fala do Dr. Rodrigo, eu até vejo que na questão criminal, como eu também falei, eu não atuo, mas não sei se é certo ou se é errado, né? Os criminalistas que vão dizer melhor. Mas eu sei, por exemplo, quando essas questões de clamor social, evidentemente, a gente tem aquela ideia, né, do fórum lotado de pessoas, televisão, enfim, mas normalmente eles ocorrem, toda essa parte dessa instrução, né, essa questão de perguntar para as pessoas, ela ocorre continuamente,
né? Ela ocorre de um modo que o juiz entrou naquele local e normalmente passa a noite em claro ou suspende, e as pessoas, por exemplo, os próprios jurados ficam às vezes em um hotel, ou se eles não estão no hotel, tem toda uma questão de uma proibição de ficar falando sobre a sua própria decisão, enfim. Então, a questão penal, ela tem um outro aspecto, né? É um outro andamento quando você vê na questão do direito civil. Mas eu também acredito, como doutor, que é possível, sim, o magistrado, dependendo, não atuar naquele caso, mas é todo um modo diferente de atuação. Até mesmo, por exemplo, eu lembrei agora na questão trabalhista, que às vezes ouvimos de algumas empresas, algumas situações, eu vejo uma certa distância do magistrado, até na própria na disposição trabalhista da mesa, enfim, ou, por exemplo, a questão trabalhista, aqui, pelo menos, quando você vai fazer a pergunta para outra parte, você não faz, por exemplo, diretamente para outra parte a pergunta, ela é reformulada pelo juiz. Então, há todo um crivo dele sobre se aceita ou se não aceita aquela pergunta e a forma como é feito, diferentemente na audiência de instrução civil, que você diretamente faz para outra parte. Não há essa mudança na sua pergunta. Então, você consegue conduzir de uma certa medida. E na trabalhista, eu sei que não é possível. Você faz a pergunta, também você apresenta para o juiz na audiência de instrução quais são os pontos que divergem as partes, então você fala exatamente os pontos, e somente aqueles pontos que você pode fazer pergunta para outra parte, e o magistrado também vai fazer perguntas sobre aqueles pontos. Então, mesmo que tivesse, por exemplo, um clamor numa audiência trabalhista, a ferramenta mesmo dessa possível sentença anteriormente vai ser do advogado, de falar desses pontos que não concorda com a outra parte, e as perguntas. Daí, se elas não forem aceitas, você pode tentar depois mudar essa decisão, porque ela vai estar sendo filmada. Nossa, excelente. Obrigado por responderem essa minha agonia, gente. Obrigado mesmo. Natália, tem um questionamento no chat, não sei se você chegou a ver, se puder jogar na roda, por gentileza. Sim, sim. O Denis, né, ele acabou perguntando aqui, né, complementando ainda o assunto anterior que a gente estava falando, né, anteriormente ao questionamento do Fábio. Ele perguntou, então, nessa relação, né, de termos a figura aí dos dois juízes, né, qual seria uma sugestão para que não houvesse essa contaminação, então, do segundo juiz, né? Na verdade, o segundo juiz ele não vai ter contato com essa prova ilícita. Até talvez o primeiro possa não vir a ter, mas alguém precisa declará-la ilícita, né? Então, uma interceptação não autorizada, ou algo do gênero, que aí tem a aplicação da teoria dessa nulidade, alguém vai ter que ter um contato para declará-la. Então, é esse juiz que vai ficar com a parte probatória, ele declara a ilicitude, é retirada a prova dos autos, e o juiz que vai vir dar a sentença, ele vai até ter a constatação ali de que houve uma prova declarada ilícita, mas o conteúdo dela não vai ser por ele analisado. Se for pela norma, ele já estaria até contaminado e não poderia proferir sentença. Obrigada, doutor Rodrigo. Tem uma pergunta do Marcos Vinícius, né, para a doutora Jaqueline. Ela acabou aí falando um exemplo, né, de reconsideração, que ela até utilizou, né, disso. E o Marcos Vinícius, ele pergunta, né, como que seria feito essa reconsideração, se seria por meio de uma petição, de uma audiência com o juiz, e como que é a probabilidade de conseguir essa mudança, né, essa reconsideração ser aceita. Obrigada, Marcos. Então, por meio de uma simples petição mesmo, pelo menos foi dessa forma como eu atuei. Então, você faz o pedido de reconsideração, você escreve normal, né, o cabeçalho, enfim, você coloca que você está pedindo a reconsideração do seu pedido feito anteriormente, e daí nisso você pega e justifica o porquê dessa reconsideração.
Normalmente você pega, agradece, né, a decisão anterior ou a sentença do juiz, enfim, mas você pega e mostra o porquê que você entende que é necessário essa reconsideração. Você pega e mostra as provas que você já tinha, ou se você de fato teve uma prova nova, mostrando que de fato é nova, né, para que o juiz analise. Não vejo necessário conversar com o juiz ou com a secretaria. Às vezes até é bom você pegar, você junta essa peça, mas às vezes você pode ligar e perguntar até uma atuação, às vezes o próprio serventuário mostra alguma atuação necessária ou não. Por exemplo, anteriormente eu já tive situações de pedir para a audiência ser cancelada e não foi cancelada a audiência porque a parte não iria comparecer, questão de saúde, e apresentei o atestado, o juiz entendeu que não, que deveria permanecer aquela audiência. Liguei na secretaria, entenderam que deveria ocorrer a audiência. Eu fiz o pedido de reconsideração, juntei a ata, mas como não foi mudada a decisão a tempo, porque era já muito em cima do horário para audiência, no caso, eu precisei comparecer na audiência sem a parte comigo. Então, de modo breve, então, por meio de uma simples petição, né, mas ela pode ter êxito, pode não ter êxito, até mesmo dependendo do prazo que você precisa dessa resposta. Obrigada, doutora. Eu vou aproveitar e vou também, né, colocar aí a minha dúvida, né, assim, o meu comentário. Gostaria de ouvir, né, dos doutores, uma dúvida que tenho, se sentem essa diferença de parcialidade ou imparcialidade do juiz, por exemplo, em áreas diferentes. Então, por exemplo, será que na área civil e na área criminal essa parcialidade e essa imparcialidade do juiz, ela é um pouco diferente, porque, assim, entende que ali no direito criminal, né, é realmente a última ratio, então ali a gente tem coisas que talvez mexam um pouco mais, né, com essa moralidade, né, com essa coisa interna mesmo ali, conflitante, do juiz como ser humano, realmente, né, entende que no criminal ele vai ter ali casos que talvez mexam mais realmente com a imparcialidade dele. Então, se os doutores acham que, por exemplo, um juiz da área criminal e um juiz da área civil, essa parcialidade e imparcialidade possa mudar de acordo com isso, com a área de atuação. Eu acho que a questão da parcialidade ela é afetada por uma outra situação. Eu acho que a parcialidade ainda seria a mesma, mas a questão da prova, a verdade real e a verdade formal, né? No processo civil, que é a atuação, eu vejo que a doutora Jaqueline também tem, o que não está nos autos não está no mundo. Então, nós buscamos aquela realidade que é possível. Obviamente, se o juiz não está convencido, existe, dentro de um certo limite, a prova determinada de ofício. É possível no direito, no processo civil, ok, mas não necessariamente existe a busca da verdade real, como ocorre no direito penal. Então, talvez a questão da parcialidade ou da imparcialidade ela esteja mais seja mais fácil uma formulação de juízo imparcial, seja mais fácil entrar nesse estado mínimo de imparcialidade pela robustez da prova que é produzida, ou que deve ser produzida para a condenação. É diferente da prova no processo civil, que, por exemplo, temos, em alguns casos, a revelia, né, a presunção de veracidade dos fatos narrados. Como se julga, formula-se um juízo com aquela presunção. Aqueles fatos narrados são presumíveis como verdadeiros. É um dos efeitos da revelia. Então, qual é a capacidade de entrar ou não aí nesse caso? É mais fácil julgar, então, no direito civil. No penal, se você não tem ali aquela confirmação, se você há dúvida, né, em dúvida pro réu, você tem talvez uma facilidade de formulação de juízos imparciais. O processo de formulação do juízo talvez seja menos complexo, mas a imparcialidade ela é a mesma para o direito penal, para o direito civil, para o direito trabalhista, previdenciário, empresarial. É um valor da estrutura democrática de direito, é um valor constitucional do ordenamento jurídico.
eu concordo com o doutor, até porque cada legislação, né, quando você fala trabalhista, civil, penal, cada uma tem uma visão também do seu próprio andamento processual. Então, quando você fala de uma questão penal, ela tem todo um ordenamento, uma visão, e da civil diferente. Então, colocando de assuntos que me tocam mais, por exemplo, a questão quando a parte pede os benefícios da gratuidade da justiça. A parte, ela, independente se você vê, por exemplo, na questão trabalhista ou na questão civil, quando a parte pede, você tem algumas situações que você deve cumprir, né? Alguns documentos que você deve apresentar. E nem sempre você apresentando, o juiz vai dar ou não. Então, fica, às vezes, de uma certa forma, um pouco subjetivo. Por exemplo, eu verifico na prática que, às vezes, alguns juízes aceitam, por exemplo, só a própria declaração de hipossuficiência. Outros exigem mais documentos, como a cópia da carteira de trabalho, outros a declaração ou a ausência da declaração de imposto de renda. Então, eu quero dizer assim, é todo o próprio ordenamento que faz como você que precise provar. Até mesmo a questão, a pessoa física já é mais presumível quando você pede a hipossuficiência. Se for uma empresa, você vai apresentar, normalmente eles pedem para apresentar mais documentos. Então, não seria exatamente dizer que há uma diferença. O próprio ordenamento, ele faz essa diferença. Ela faz com que o magistrado atue de forma um pouco diferente em cada situação. Então, o magistrado, ele não está incorreto em pedir alguns documentos na trabalhista e outros na civil, mas é porque a própria legislação, ela permite uma certa flexibilidade, não o todo. Até porque, dependendo, se você não concorda, você consegue contestar, pedir para reaver, seja você a parte que está pedindo ou você a parte que você não concorda. Mas eu acredito que por isso que há uma certa divergência, mas ao mesmo tempo há uma certa similitude. Agradeço ao doutor Rodrigo e à doutora Jaqueline por terem explanado, né, a minha pergunta. Passo a palavra ao Fábio. Eu agradeço muito esses dois excelentes expositores. E eu só gostaria de fazer uma última pergunta antes de encerrarmos o nosso evento de hoje, porque eu sei que muitos ainda vão assistir a aula hoje, né? Daqui a pouquinho vão acessar as aulas em suas faculdades. E só para encerrar, antes de passar para as considerações finais de vocês, aproveitando os nossos acadêmicos e acadêmicas que estão terminando o curso de Direito, alguns vão advogar, outros vão entrar na magistratura, enfim, são diversos caminhos que poderão seguir, mas, no futuro, se nós nos depararmos com um juiz totalmente parcial ali, o que a gente faz? A gente bate no CNJ, a gente vai na porta da OAB e fala, e aí? Ao juiz, o que a gente faz? E eu gostaria de saber de vocês. Não sei se a doutora Jaqueline quer iniciar, ou posso iniciar eu. Bom, se estivermos diante de uma situação de suspeição, de impedimento, ficaria mais fácil, obviamente, mas de suspeição é um prazo preclusivo, né? Então tem que ser apresentado em até 15 dias, é necessário, porque a questão do CNJ, a corregedoria, que a gente tem uma previsão também da lei orgânica da magistratura, né, que a gente tem outros regramentos de ordem da corporação, né, e ordem ética também do magistrado. É importante se for constatado como hipótese, mas existe a figura do julgador de boa-fé que é suspeito. Às vezes aquele julgador que poxa, é regrado, é um bom magistrado, trabalha muito, mas
ao se deparar com um caso, uma situação, por uma relação da sua estrutura psíquica, desse superego, de outros elementos da formação do seu inconsciente, ele não consegue, ele quase como se engessa nessa posição desse estado natural de parcialidade e não chega no estado mínimo. Ele está de má fé? Não. Ele não está necessariamente de má fé. Às vezes ele acha que está fazendo até o bem. Às vezes ele acha que está fazendo até o bem demais. Mas se constatada eventual hipótese, por exemplo, de pré-julgamento, que o pré-julgamento é como um gênero, né, que pode estar várias das hipóteses do 145, deve ser apresentada a suspeição, o pedido de suspeição do magistrado, que se ele pode pedir para se afastar por motivo por reconhecer, ou apresentar uma justificativa de que, na verdade, não haveria, e vai para um julgamento pelo tribunal. Mas o conselho é se constatar, não é porque a gente perde um processo que o magistrado é suspeito. A gente tem que passar dessa situação. Né? Mas que maluco, que absurdo, onde ele estava com a cabeça? Ele está na interpretação do direito, ele tem que fundamentar. 489 primeiro. Não fundamentou, há um erro em procedendo, há um vício do processo. Com o vício do processo, a necessidade de um pedido de cassação daquela decisão e proferimento de uma nova. Não, há um erro injudicando, há um erro da aplicação do direito. Não aplicou o CDC, isso aqui é um caso de CDC, ele é suspeito? Não necessariamente. Mas, constatado, eventualmente ou não, erro em procedendo adjudicando, mas constatado o pré-julgamento, constatado essa sinalização, essa inclinação, deve ser apresentado o pleito de suspeição, sim, dentro desse prazo. É importante que seja respeitado esse prazo, porque não apresentado nesses 15 dias não é nem hipótese de ação rescisória. O impedimento mas a suspeição não. Então, é quase como se aquele que poderia ser suspeito deixa de ser por um efeito processual. Eu sou contrário a essa questão, mas o ordenamento é assim. Então, não adianta eu querer desnaturar a norma para dizer que pode. Né? O nosso sistema seria assim. Então, diante dessa situação, deve ser apresentado o pleito de suspeição com a prova robusta nesse sentido. Se houver indícios de violação ética, aí sim, ir ao CNJ, ir à corregedoria, mas uma coisa não está atrelada à outra. Pode estar, existe a hipótese, mas existe um julgador que é parcial, mas está de boa fé. Veja, ele naturalmente é parcial, ele é um ser humano. Só que no ofício judicativo, ele precisa deixar essa posição, esse estado natural de parcialidade para chegar no estado mínimo de imparcialidade. Pode ser que em alguma situação, em alguma decisão, ele não consiga. Se isso transparecer no discurso, por meio das decisões, caberá a suspeição, o pedido de suspeição. Exatamente, concordo com o Dr. Rodrigo. Não necessariamente você verificando que o juiz ele tem alguma situação, ele pode ser de fato parcial, e nem sempre a sentença que vai contra o que você espera, ela foi fora das provas, né? Mas então teria exatamente essa medida processual, você apresentar quando você verifica, mas você precisa fundamentar essa situação. Você deve apresentar provas, né, imagens, textos, enfim, que justifiquem esse pedido para não ser simplesmente você pedindo uma situação pura e simplesmente. E caso não analisado, daí eu entendo que você procure a OAB, procure outros órgãos, mas fundamentado, não simplesmente não concordo com esse magistrado porque ele atuou de tal forma desfavorável numa situação parecida, né? Mas há essa possibilidade e essa questão mesmo do advogado, ele verificar e ele apresentar tempestivamente com provas que corroborem esse pedido. Nossa, maravilha. Bom, agora nós sabemos como, de fato, lidar, né, com essas situações que, com certeza, vamos nos deparar no futuro. Mas a gente sabe qual o caminho que vamos seguir e percorrer.
Bom, chegamos ao final do nosso webinar, do nosso evento, foi maravilhoso. Se pudéssemos, estaríamos aqui conversando ainda mais, aprofundando ainda mais o tema, que é um tema muito legal. Praticamente não acontece, né, no dia a dia, quando a gente liga a TV, isso não acontece, isso só fica nos exemplos, né, didáticos, né? O Brasil não tem nada disso, muito pelo contrário. Mas agradeço muito aos nossos expositores, doutora Jaqueline, obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito bom, espero que nós possamos ter a oportunidade de ouvi-la novamente. Doutor Rodrigo, que é o meu mentor, eu sempre falo isso, ele que me ensina a advogar todos os dias, né? Me orientando o que eu tenho que fazer, os caminhos que eu tenho que percorrer. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Natália, obrigado por mediar essa nossa conversa. Foi excelente, foi um prazer te conhecer. E eu aproveito e deixo aqui para vocês fazerem as considerações finais. E, desde já, eu mantenho o meu agradecimento a todos e também à doutora Adriana Cecílio, que, infelizmente, hoje não pôde estar conosco por um compromisso muito importante, mas ela deixou aqui, me mandou mensagem, deixou um abraço a todos vocês, agradeceu imensamente por terem aceitado o nosso convite. Então, em nome da doutora Adriana, eu estendo o meu agradecimento a todos e também aos amigos do chat, que daqui a pouco tem aula, eles vão todos para a aula, mas eu agradeço por terem participado conosco. Por favor, as considerações finais de vocês. Eu vou reiterar o agradecimento inicial que fiz anteriormente. Agradeço o Fábio, agradeço a comissão pelo convite, permaneço à disposição para futuras conversas. Vou mandar os meus trabalhos do que eu tenho para você, para depois disponibilizar para todos da comissão, e espero que tenham aproveitado e que tenham também entendido toda a fala, porque às vezes você, na graduação, você não entende, né, o todo. Espero que tenham todos aproveitado, que seja para agora, seja para o futuro, mas muito obrigada. Da mesma forma, eu agradeço. Muito obrigado pelo convite, a OAB, a comissão, a Jaqueline, a Fabiana, a Natália, o Dr. Fábio. Muito obrigado pela oportunidade e por esse momento de reflexão conjunto. Acho que é importante a gente pensar sempre os institutos basilares e principalmente a imparcialidade. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade, agradecer a participação da doutora Jaqueline, doutor Rodrigo, agradecer ao doutor Fábio, né, a doutora Adriana e toda a comissão, né, pela oportunidade e pela ajuda aí. Perfeito. E também estendo meus agradecimentos ao pessoal da comissão. E, pessoal, boa noite a todos e sigam a gente aí nas redes sociais. Um abraço. Boa noite.